Fala Franchising, que prazer estar aqui no podcast mais informativo do franchising brasileiro. Meu nome é Felipe Boranello, estou como diretor de micro franquias da Associação Brasileira de Franchising, também como diretor de relacionamento e também sou fundador da Maria Brasileira. E é uma honra poder conduzir o papo de hoje, porque o papo de hoje é de fato um papo de destaques. Nós vamos falar aí do destaque do mercado de franchising. E estou aqui também com destaques, inclusive, com o maior franqueador do Brasil. Temos representantes aqui da maior micro franquia do Brasil. Temos aqui também um super economista que vai nos ajudar aí a desvendar, entender aí o caminho desse nosso Brasilzão em 2025. Então, vai ser um papo muito especial, com muito destaque, não por parte do entrevistador, é claro, mas por parte desses entrevistados, tá bom? E antes de começar e apresentar, então, cada um, eu quero, claro, apresentar o nosso patrocinador. Quero falar justamente da Sultz, essa... é a grandiosa plataforma que reúne diversos recursos para a gestão de redes, de franquias, filiais. São mais de 25 módulos integrados, enfim. Você que não conhece a Sultz, você que é franqueador, tá aí a dica para você pesquisar um pouquinho mais, porque realmente ajuda muito na operação. Combinado? Bom, vamos então, porque nós temos pouco tempo, vai ter pouco tempo para muito conteúdo para apresentar aqui os nossos convidados super especiais. Eu começo dando um primeiro olá, um seja bem-vindo para ele, Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show. Tudo bem, Arlan? Seja bem-vindo. Tudo bom, Felipe? Obrigado aí pelo convite para estar nessa mesa aqui tão rica, não é? Com tanta informação. E espero que a gente contribua aí compartilhando experiência e aprendendo também com a turma que vai assistir a gente, não é? Com certeza, porque a turma aqui é todo mundo muito fera, viu? Ao lado aqui do Arlan temos Glauber Marinho, ele que é diretor de estratégia comercial e também diretor de relacionamento da Market For You, maior microfranquia do Brasil. Tudo bem, Glauber? Seja bem-vindo. Muito bom dia, André, Felipe e Arlan. Primeiro é um privilégio dividir essa mesa e trocar com vocês. O Arlan, um caso à parte, aqui representando o Cacau Show, que para nós é uma referência e, sobretudo, uma inspiração. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Glauber. Parabéns também pelo trabalho de vocês, viu? E aqui, justamente, um cara que sabe tudo e mais um pouco, ele que também é professor, enfim, André Galhardo, que é economista-chefe da Análise Econômica. André, seja bem-vindo a esse papo. Olha, essa coisa de saber tudo é meio perigosa, né? Mas obrigado aí pelo convite, é um prazer imenso estar aqui na BF novamente. Como disseram os meus colegas aqui, para aprender e tentar passar um pouco do que a gente espera para a nossa economia esse ano. Com certeza, vai ser muito importante, inclusive, para suportar aí as estratégias, o papo que a gente vai ter ao longo com esses feras. Bom, Alan, eu vou começar contigo, que está aqui na minha frente, falar da Cacau Show, falar de uma rede que é a maior do Brasil, né? Estamos falando em número de operações, são mais de 4 mil, são quase 5 mil, 4.661 operações em 2024. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho desse sentimento primeiro, como é, pelo terceiro ano consecutivo, ser a maior franquia do Brasil. Acho que é uma grande comemoração e uma grande responsabilidade, né? E fala, cara, como vocês conseguem, como chegar aí a este posto de maior franquia do Brasil, como inaugurar aí 500 operações no ano, como que vocês conseguem esse feito tão incrível? Olha, Felipe, primeiro a gente fica muito feliz, né, por ter essa posição, mas muito consciente também da responsabilidade que a gente passa a carregar, né? Porque a nossa vida sempre foi trabalhando com outras redes que até hoje são inspirações para nós. E quando você começa a crescer, a alcançar determinadas posições, você também passa a ser observado por outras redes, pelo público em geral, então isso traz para a gente muita responsabilidade. E ser o maior, francamente, nunca foi o objetivo, a gente nunca trabalhou, nós seremos os maiores franqueadores do país, mas a gente sempre teve em mente o melhor aproveitamento do mercado disponível. O que a gente quer? A gente quer ter o melhor aproveitamento. Daí, ao longo dos últimos anos, a gente desenvolver novos modelos de negócio, a gente entender como é que a gente pode
receber o empreendedor, como através da loja container, que a gente não tinha um modelo para ele confiava na marca, estava numa praça que tinha potencial, mas não nos modelos tradicionais, e isso acabou levando a gente, nesses últimos 4 anos, a ter uma expansão muito diferente do que a gente tinha em anos anteriores, né? Os últimos 4 anos, nós crescemos somente, nesses últimos 4 anos, 2.500 lojas. Então foi, claro que isso envolve estruturação, envolve muito trabalho, envolve experiência. Às vezes, pessoal, foi em 2021 que a gente fez esse primeiro ano, que eu chamo de diferente, que foram 500 lojas no único ano. E aí o pessoal às vezes pergunta como é que é, tal. Eu falo, olha, só que a gente demorou 20 anos para crescer isso em um ano, né? Então tem uma jornada. Agora envolve muita estrutura, muito apoio ao franqueado, muita garantia de que esse franqueado ele vai ser atendido no que ele espera de suporte e apoio da franqueadora, né? Então tem uma série de coisas e quase 40 anos da marca Cacau Show. Né? Claro que existem outros modelos, outros negócios que têm crescido, porque também entrega algo para o seu franqueado que o mercado está demandando, isso favorece, né? E a gente vem trilhando aí essa jornada e adoçando a vida de muita gente. Adoçando a vida de muita gente. Eu vou querer saber muito sobre essa estrutura, seja de expansão, de suporte, né? Mas eu imagino que é um maior orgulho quando vê o nome lá no topo do ranking. É um maior orgulho pro fundador, pro diretor de operações, pro time em forma geral e pro franqueado também não é diferente, né? Claro. É uma responsabilidade grande, mas um orgulho muito grande. O franqueado é o maior agente de crescimento da rede, não é? Com certeza. Então, parabéns, tá? Não é fácil ter um crescimento tão expressivo e constante igual vocês estão tendo. E falando em crescimento constante, em expressivo e tudo mais, temos uma marca que relativamente jovem, né, Glauber? Posso falar assim, e que já nasceu também com muita pujança, com muita tecnologia. E, Glauber, vocês estão aí fecharam 2024 com quase 2.200 operações. Então, assim, como que em tão pouco tempo foi, quais estratégias, enfim, a Market4You teve para assumir o topo do ranking ali das maiores microfranquias do Brasil? Bom dia. Bom dia. Primeiro, acho que é uma responsabilidade pegar essa palavra que eu gostei bastante do Arlan, de liderar o segmento de micromercados e, sobretudo, das microfranquias no Brasil. Nós somos um bebê, temos 5 anos e, diga-se de passagem, já passamos das 2.200 lojas, um crescimento muito acelerado. E esse crescimento ele está pautado no nosso propósito claro, que é levar mais tempo para os nossos clientes e consumidores, levar mais comodidade e, sobretudo, segurança. E um dos nossos grandes diferenciais é a tecnologia, né? O que suportou nós crescermos de forma sustentável foi desenvolver uma tecnologia que pudesse abraçar uma operação que, diga-se de passagem, é complexa porque nós não temos um atendente lá, né? Uma operação autônoma, né? Que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem alguém cuidando da operação ali de fato, acompanhando, né? Então é um desafio. E nós entendemos que o modelo de negócio seria através de franqueados. Então, nós falamos que nós temos 3 pilares extremamente importantes. O primeiro pilar, acho que é comum para todo varejo, que é o consumidor, né? Sem ele não existe varejo, não existe consumo. O segundo, no nosso caso, ele é peculiar, que são os nossos queridos franqueados. O terceiro é o espaço físico. Nós operamos com uma restrição de espaço físico. A gente tem um modelo muito flexível, com operações a partir de 3 metros quadrados. A gente consegue instalar um PDX. PDX é ponto de experiência. E o quarto pilar, mas não menos importante, é essa conexão com a indústria, né? Que é os nossos parceiros de negócios. Que legal, Glauber. E este mercado que vocês estão inseridos, os mercadinhos autônomos, enfim, chegaram com tudo no Brasil, né? Como a gente falou, é um mercado relativamente jovem, mas parece que
caiu no gosto do brasileiro e é difícil já um condomínio, enfim, algum prédio dentro de empresas que não tem aí a tecnologia de um mercado autônomo, enfim, para trazer essa praticidade que você comentou, né? Exato, e é uma alegria para nós e, de novo, uma responsabilidade. Hoje, os consumidores, seja em condomínio, seja no corporativo, não conseguem viver, trabalhar, estar ali no dia a dia sem ter um mercado autônomo. E isso só nos deixa e mostra o potencial no Brasil, em São Paulo especificamente. Lançam mais de 800 apartamentos e 70% com até 40 metros quadrados todos os anos. Ou seja, ainda é um mar azul. Aí estima-se que hoje no Brasil tenha em torno de 15 mil mercados autônomos para um universo de pelo menos 150 mil oportunidades. Então, esse negócio só está começando. Que legal. Parabéns, então, por essa trajetória de sucesso da Market4You. E, André, aproveitar você, já colocar aqui no papo. Você viu que temos duas feras aqui, né? Duas grandes marcas do franchise brasileiro e que tanto cresceram em 2024 que, inclusive, colaboraram muito com o desempenho do franchise em 2024, que teve um crescimento de 13,5% comparado ao ano anterior. Então a gente já sabe que esses dois aqui, essas duas marcas ajudaram muito para isso. Mas aproveitando você, tua visão macroeconômica do Brasil, quais fatores que você poderia ajudar a gente a acrescentar que levaram a fazer com que o franchise tivesse uma alta dessa magnitude de mais de 13% de um ano para o outro? Bom, isso é bem interessante, né? A gente viu no ano passado, embora seja necessário reconhecer que o Brasil ainda está repleto de desafios, de problemas a serem superados, é notória a evolução do mercado de trabalho aqui no Brasil. No ano passado, a gente fechou o ano com uma taxa de desemprego de 6,2% em dezembro, no trimestre encerrado em dezembro. É a segunda menor taxa de toda a série histórica, atrás apenas de novembro, quando a taxa alcançou 6,1%. Então, eu acho que nós passamos por um processo muito difícil, que transcende a pandemia, que vem desde a super crise brasileira de 2015, 2016. Depois disso a gente cresceu muito pouco, vieram os desafios da pandemia, e aí sim a gente passa a ter um processo de recuperação sólido, que nós não víamos há mais de 10 anos no mercado de trabalho. O contingente de pessoas empregadas é o maior da história, a massa salarial, conjunto de dinheiro proveniente da renda do trabalho, também é o maior da história, e isso contribui, né, não só para o desempenho das franquias, mas para a economia como um todo. A nossa expectativa é de que os números oficiais ainda não foram divulgados, serão divulgados em março, mas a nossa expectativa é de que a economia brasileira tenha crescido 3,5% no ano passado, em 2024. É um crescimento muito robusto. E assim, embora, de novo, reconheçamos os nossos desafios, que são maiores em 2025 do que foram em 2024, eu ainda tenho uma visão ligeiramente otimista sobre o comportamento da economia brasileira para esse ano. Que legal. Obrigado, André, por esses complementos, e eu já quero continuar contigo, mas antes eu queria fazer um combinado aqui. Fizemos a primeira rodada aqui, todo mundo já foi incluído na conversa, então fiquem à vontade também, quem quiser fazer uma pergunta um para o outro, tá liberado. Eu costumo ser muito, no improviso, tá? A André, que sempre conduziu aqui, ela é jornalista, pessoa, eu já sou da bagunça, entendeu? Então vocês fiquem à vontade aí. Muito bom. Tá bom? Felipe, eu vou puxar a sardinha aqui um pouco dentro desse índice de crescimento pro lado do franchise, porque são tempos um tanto desafiadores. E o empreendedor, nesse momento, quando ele decide empreender, ele vai procurar também algo que ofereça mais segurança para ele. O franchising, por sua natureza, ele oferece a esse empreendedor mais segurança no investimento que ele faz. Então isso talvez também contribua para, dentro desse cenário, né, o franchise ele destoar positivamente, o que é bom para todos os envolvidos no sistema. Né? Perfeita colocação, Alan. A pessoa assim, ela não pode errar, né? Então ela vai para aquela opção mais certeira ali, onde encontra no franchising um suporte, taxas menores, né, de mortalidade comparado com negócios independentes. Com certeza isso faz todo sentido, né? Ô André, eu já vou pegar um outro gancho contigo.
Você falou sobre a previsão do PIB de 2024, que deve sair agora em março, enfim, de 3,5%, se eu não me engano, né? As estimativas, pelo menos cada instituição, a gente vê uma estimativa um pouquinho diferente. De uma forma geral, a gente vê a estimativa de crescimento do PIB para este ano de 2,3%. Ano passado teve uma estimativa e foi superada, né? Mas na sua visão, o que pode ter influenciado para uma estimativa um pouco mais tímida este ano de 2025? Olha, Felipe, a gente tem muita coisa aí no radar. Eu vou trazer as mais importantes. A primeira, e talvez a mais importante, é a taxa de juros. A gente já tem uma taxa de juros muito elevada, são 13,25% na Selic. Com previsão de alta, previsão certo? de alta em março, né? Vai para 14,25% e provavelmente, a gente não tem certeza ainda, virão novos aumentos no mês de maio e no mês de junho, que deve levar a Selic a 15%. Então essa é a primeira coisa que eu falei. Eu estou ligeiramente otimista. Por que ligeiramente? Eu poderia estar otimista, né, com o comportamento da economia, mas uma taxa de juros em 15% é uma taxa de juros proibitiva assim, para o negócio. Não é que as coisas vão parar ou que os empresários vão deixar de investir, não é isso. É que os investimentos ficam mais custosos, né? Isso acaba desestimulando o nível de consumo, né? O Glauber falou aqui sobre a Market for You, sobre os empreendimentos imobiliários. A gente teve um ano de 2024 excelente para o mercado imobiliário. Muitos lançamentos, né? A gente olha em São Paulo, o volume é muito significativo, tanto de construção quanto de vendas. E o setor de construção é um dos setores mais impactados com o aumento da taxa de juros. Não é que o setor vai parar, é que as empresas que fazem, né, que estão conectadas à construção civil, vão ter um pouco mais de dificuldade. A gente tem novos desafios à frente. Então, essa é talvez a primeira e mais importante. Além disso, e só para concluir, porque são muitos os problemas, eu vou trazer dois aqui. Em 2025, provavelmente o governo brasileiro terá menor capacidade de despesa, né? Os riscos para o não cumprimento das regras fiscais, eles são maiores nesse momento. Então o governo vai ter que dar uma segurada nos gastos e isso acaba também impactando o nível de atividade econômica e tal. Para além dessas dificuldades todas, só para mostrar que eu de fato estou ligeiramente otimista, e não é uma questão de torcida, é questão dos fundamentos macroeconômicos mesmo, a nossa expectativa na análise econômica é de um crescimento de 3%. É um crescimento alto, eu reconheço, né, e reconheço também os riscos desse crescimento não se materializar. Né? No entanto, eu acho que o mercado de trabalho ainda está aquecido. A gente viu os dados, essa semana, os dados do CAGED, a geração de postos de trabalho formal no Brasil vieram muito acima das expectativas do mercado. O mercado esperava a criação de 50 mil novas vagas, a gente criou mais de 137 mil. Hoje saíram, né, o IBGE divulgou os dados da taxa de desemprego. A expectativa do mercado era de que a taxa aumentasse para 6,6%, sempre aumenta em janeiro, né? É uma questão sazonal, mas ela ficou em 6,5%, em linha com as nossas expectativas. Então, o mercado de trabalho permanece relativamente sólido. A gente tem um ano desafiador pela frente, mas é mais uma oportunidade para a gente crescer. Legal. Que legal. André, um dos pilares do consumo é a confiança do consumidor. E mesmo com a taxa de juros elevada, a gente vê a confiança do consumidor crescendo. Isso está associado também ao crescimento do PIB, a menor taxa de desemprego da série histórica? De fato, Glauber, a gente viu uma melhora significativa da confiança do consumidor no ano passado. Só que se você olhar os números de dezembro, janeiro e fevereiro, eles são muito ruins. O nível de confiança do consumidor caiu de forma assustadora. Né? O nível de confiança dos empresários também diminuiu de forma muito expressiva, e isso está muito conectado a essas duas coisas que eu falei. Uma expectativa de um crescimento menor e um aumento da taxa de juros. Não é o fim do mundo, como eu disse anteriormente. O índice de confiança do consumidor, monitorado pela Fundação Getúlio Vargas, deve voltar a crescer ao longo de 2025, mas a gente está passando por um processo de transição. Só para não achar que é só juros e fiscal,
o aumento do preço dos alimentos tem impactado assim, de forma muito significativa a confiança dos consumidores, mas isso também vai passar. A gente tem ondas de calor, o verão no Brasil ele tem sido muito intenso, acaba impactando frutas, legumes, verduras. O preço costuma subir mesmo nesse trimestre, né, dezembro, janeiro e fevereiro, mas isso há de passar. Inclusive, a nossa expectativa é que a gente encerre o ano de 2025 com uma inflação acima do teto da meta, um novo descumprimento, mas perto de 5%, que é muito parecido com o que a gente viu no ano passado. Bacana. Maravilha. Eu falei que o cara é professor, né? E sabe tudo. Poxa, uma aula, mas é verdade. Né? Uma aula. Obrigado, tá? Eu vou voltar pro mundo franchising aqui, saindo um pouco do mundo Brasil aqui, mundo franchising. Erlan, eu vou fazer uma pergunta que acho que os franqueadores estão assistindo agora, assim, pergunta isso, Felipe, o Erlan tá aí, o cara, mais de quase 5 mil unidades, enfim. Cara, como que é a sua estrutura de expansão? É um prédio inteiro ali que fica fazendo esses contatos, você tem ali o pré-vendedor. Como que é isso? Porque eu sei que existe a força da marca, né, Erlan? Isso por si só já é o que é de mais importante, mas assim, como que você, como diretor ali, formou esse time, essa estrutura, para também dar vazão a tudo isso? Perfeito. Realmente a marca, ela ajuda na geração de leads de uma forma assim, impressionante. A gente tem números, eu brinco com a turma, falo, gente, o lead vem, só que a gente tem que processar todo esse volume, porque no final a gente acaba ficando na estatística do franchising de 0,9% a 1,1% do funil. Mas um funil que começa, né, largo. Conversão de vocês, né? Então, em torno de 1%. Isso aí. Legal, isso é uma coisa bacana pro pessoal saber que foge. Sempre é uma dor. Fala, cara, mas... Tamo ali. Mas, Cacau Show também tem essa... A gente, não posso reclamar, porque a boca do funil, ela vem larga, né? Agora, o que acontece? Até 2020... quando a gente já era um número bastante interessante, mas a gente crescia em média, tá? Se pegar de 2004, quando a gente começou a franquear, até 2020, podemos colocar uma média de 160, 170 novas lojas ano. Teve um ano, que foi 2014, que eu acho que a gente foi o pico até então, foram 264 novas lojas, mas já na média de 180. A gente tinha na equipe de expansão, tá? Considerando somente expansão, e expansão no nosso caso engloba a implantação e a área de inteligência, que em algumas redes a implantação é apartada. A gente tem ali, desde o atendimento na expansão, desde o atendimento ao lead, até a inauguração da loja. Então, o teu vendedor ali, que é responsável pelo departamento de expansão ali, ele também tem a incumbência de ir até a inauguração, a implantação. A área de expansão. Legal. Mas aí dentro da área de expansão a gente tem uma segmentação de atividades. Dividem. Legal. E essa estrutura, então, ela é composta pelo que a gente chama de primeiro atendimento, que é o mercado chama de SDR, não é? Tá. Aí a gente tem o consultor de expansão, que é quem trata esse lead após, ele faz a reunião de expansão e aí já começa a funilar e trata esse que já é candidato. Tem uma área de back-office que apoia a consultoria de expansão para ele ficar focado na atividade mesmo de atendimento ao interessado, ao franqueado, ao novo franqueado. Esse back-office conduz a documentação. Então, o recebimento de questionário de ponto, perfil, toda aquela parte de documentação. Legal. A gente tem uma área, pelo tamanho da rede, há alguns anos a gente implementou uma área de repasse para cuidar das transferências de loja, para que quando isso aconteça, aquela loja não fique orbitando ali, porque não é interessante para ninguém. Então, para dar celeridade quando existe o repasse. A área de implantação, né, tudo isso dentro da expansão, a área de implantação, ponto aprovado, contrato de franquia assinado, contrato de locação assinado, implantação entre ação. Tem uma área de inteligência de mercado e a arquitetura ela não está hoje vinculada à estrutura de expansão, que algumas franqueadoras também. Sim. Mas para ser mais direto aqui, a gente então em 2020, no final de 2020, saiu de um número total nessa estrutura de 18 pessoas para algo em aproximadamente 55 pessoas. Hoje somente na expansão, sem arquitetura, a gente tem em torno de 60 pessoas. Por quê? Em 2021 foi o ano que a gente inaugurou somente naquele ano 500 lojas. Em 2022 foram 1.000 lojas no único ano. A consultoria de campo, que faz parte, é fundamental para dar suporte a todo esse crescimento, lá em agosto de 2020, a Cacau Show contratou naquele mês 30 novos consultores de campo. Em um mês? Em um mês. Porque a gente, então, estabeleceu para 2021 a abertura de 500 novas lojas. Sim. Olha, isso vai acontecer. A gente tinha isso claro ali que ia acontecer, né? Então, para não ter aquela coisa, vai abrir a loja, depois vem... Então, o consultor de campo ele foi contratado
lá em agosto de 2020 para todo esse suporte de 2021. E aí isso vai virando um ciclo. Então a gente, junto com isso, tá, o lançamento da loja Container, que nos últimos 4 anos tem representado em torno de 40% a 45% das novas lojas. Olha só. Então tudo isso aí contribuiu para esse crescimento dos últimos anos, que realmente é modéstia à parte, mas é algo que é muito diferente para a gente, né, considerando nossa história até 2020. Mas, de novo, o que é isso? Primeiro, tem o mercado, tem uma rede que ela vem junto. De 2020 para cá, a gente inverteu uma curva que era 60% das novas lojas eram com novos franqueados. Agora são com franqueados da base. Da então, própria base. A gente tem crescido mais com franqueado da base do que com novos franqueados. E esse conjunto todo, mais a gente trabalhar como não podia ser diferente pelo negócio, para o franqueado, com erros e acertos, mas que a gente acredita que os acertos têm sido maiores, né? Sim. Vem permitindo E a gente com trilhar certeza essa jornada aí. Muito maiores, Erlan. Que legal. Bom, primeiro então, gente, vimos aí, né? Em torno de 60 pessoas arredondando no time de expansão, isso é muito legal. E assim, você que é franqueador, é só fazer a conta de como com a Cacau Show é tudo com uma proporcionalmente muito maior. Se você tem ali 10% de algo, a Cacau Show é 10% de quase 5 mil. Então, a Cacau Show ela tem muito mais impacto, por isso que uma expansão muito maior e assim por diante, né? E, Erlan, antes de eu passar para o Glauber, o assunto aí de expansão. Vocês fazem investimento, a equipe interna, vocês investem para trazer novos franqueados. Uhum. Vocês têm essa verba destinada para tráfego, Google, redes sociais, ou não, o que já chega de forma passiva já e esse foco em rede, né, que você comentou, como é que funciona hoje lá? Uma pergunta interessante, porque a gente recebe muito de forma passiva, tá? E o investimento nosso no seja um franqueado em mídias, ele sempre foi muito pequeno, porque no nosso negócio, que é um negócio de varejo, e aí a localização, o ponto de venda ele é muito importante. A própria loja ela dá visibilidade e desperta interesse em novos franqueados. Então, por exemplo, na Páscoa, daqui a 40 dias, a gente está vivendo Páscoa. Na semana de Páscoa tem maior movimento nas lojas. É impressionante, aumenta o número de candidatos à franquia. Mas esclareço, o movimento das lojas na Páscoa não é o movimento o ano inteiro, porque é Páscoa. Mas isso, então, a própria loja gera. Agora, a gente, sim, de 3 anos para cá, tem usado principalmente através de Instagram, de Google, para mídia localizada, chamada geolocalização. Então, por quê? A gente, ano passado, conseguiu atingir o objetivo, que era crescer nas praças de Norte e Nordeste, que sempre foi um desafio gerar lead lá. A gente conseguiu acertar esse caminho. Não é fácil, né? Mas a gente conseguiu acertar esse caminho, mas com investimento na mídia online, né? Na mídia, rede social, mídia online. Mas foi um aprendizado, porque a gente não sabia fazer isso e sempre viveu do orgânico e de campanha com o próprio franqueado. Então a gente está nesse aprendizado e gerou resultado para a gente. Que legal. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para você também de multifranqueados, mas você falou de redes sociais, nós nos inspiramos, que eu vejo que a Cacau Show tem um Instagram voltado para negócio, né? Cacau Show. E a gente também criou isso aí tem uma história, esse Instagram, rapaz, eu costumo dizer que ele foi um ato de rebeldia, a criação dele. Mas eu vou dividir um pouquinho aqui, porque a gente, antes dele ser criado, a gente vinha demandando, e a empresa cresce, é uma delícia, mas cresce estruturas, governança. E tinha uma coisa, claro, de marketing e comunicação. Não, já tem Instagram daqui, dali, gera confusão. Mas, olha, turma de expansão, vão lá, argumentem, porque vender franquia é um negócio. Sim. E aí, quando estourou a pandemia, a gente precisava se comunicar com os leads e não tinha uma maneira. E aí a gente falou, olha, cria um Instagram. Mas vamos criar, pegamos um menininho mais antenado, criamos um Instagram. Foi um momento rebeldia ali. Porque a gente precisava falar com a turma, porque a gente interrompeu as reuniões de expansão, como é que a gente se comunica para falar, olha, estamos aqui. A gente fez uma live faltando minutos para começar a live, juro, de frente para o celular, falou, cara, mas onde é que aperta aqui? Aí veio alguém e falou, não, é aqui. A gente reuniu naquela live, hoje, né, já não é tão assim, mas naquele dia a gente reuniu 600 pessoas simultaneamente e a gente foi entender que era grande. Então, se você pegar o primeiro ano daquele Instagram, que foi 2020, a criação dele, você vai ver que as postagens são meio tosquinhas, assim, porque era a gente que fazia. A gente não é
profissional de mídia social, né? A gente, no máximo, quer achar que entende alguma coisa do conteúdo E o marketing olhando feio, falando... Não, aí o marketing, quando percebeu, já tinha quase 3 mil seguidores. Falou, olha, mas o final foi muito feliz, porque aí o marketing juntou com a gente, falou, olha, tudo bem da gente assumir, a gente falou, claro, tá aqui. E até hoje, a cada 15 dias, a gente senta com a turma para definir programação, porque eles têm muito bem a forma, o conteúdo, como é que faz aquilo lá ficar atrativo para quem assiste. Sim. E a gente vai levar a informação do franchising, porque também o norte nosso ali é ser o mínimo possível, sejam franqueados, gente, isso todo mundo faz. Sim. Vamos oferecer conteúdo, que aquilo lá seja interessante pelo conteúdo. Se a pessoa for nosso franqueado, objetivo alcançado. Se ela não for nosso franqueado, mas fizer uma franquia em que ela conseguiu fazer um negócio direitinho porque ela aproveitou nosso conteúdo, estamos felizes do mesmo jeito. O franchise agradece, né? Orlan, eu vou aproveitar e pedir uma consultoria ao vivo aqui. Deu uma aula para nós sobre expansão. Qual o maior conselho para nós que estamos começando, né? Estamos nessa jornada só há 5 anos, diferente da Cacau Show que está há 40. Dentro da expansão, para nós chegarmos a 4, 5 mil lojas, que é o caminho que vocês estão pavimentando, qual o maior conselho que você pode dar para nós do Market for You? Olha, rapaz, uma coisa é ter clareza do tamanho... E sem trocadilho nenhum, mas o tamanho do mercado, né? Onde é que eu posso ter minhas unidades para que elas aproveitem e não conflitem entre si, em linhas gerais. E a outra é estar muito próximo do franqueado. Ser muito transparente com o franqueado, ser muito claro com o franqueado. O que não quer dizer que nem sempre o franqueado ele vai gostar da política da franqueadora, mas é importante que ele entenda por que aquela decisão está sendo tomada, que é em prol do negócio, deve ser em prol do negócio. Né? Assim, muito objetivamente, claro que tem uma série de desdobramentos, mas acho que isso responde por muita coisa. Né? Fantástico, né? Eu falei dos pilares que são extremamente importantes para o nosso negócio e o segundo, que vem depois do consumidor, é o franqueado. Então isso está na nossa missão, nos nossos valores, ter o franqueado junto com o consumidor no centro. Glauber, eu vou aproveitar. Perfeito, tá? E já vou aproveitar que você tá no microfone aí já para emendar para você também. Bacana. A pergunta. A gente falou do grande número ali de operações da Market for You. E aí você fala, isso foi até 2024, 2025, como vai ser? Incertezas. Eu vi um dado aqui que só em janeiro de 2025 vocês já comercializaram 41 operações, se eu não me engano, né? Somente em um mês, só em janeiro de 2025. Então mostra que vocês estão com o pé no acelerador. Minha pergunta, primeiro, o que vocês estão imaginando para 2025? Se já tem uma projeção e tudo mais. Eu vejo a Market for You muito voltado para a tecnologia e a gente percebe cada vez mais os clientes em busca de personalização, né? Para ser realmente impactados, isso faz sentido para mim. Como que a Market for You analisa sobre esse dado? Como que tentar levar essa importância da personalização também para o cliente final? Que bacana. Foi nosso recorde, 41 franquias vendidas em janeiro. De novo, a gente tem muito orgulho dessa construção. Em novembro, nós implementamos algo revolucionário, podemos chamar assim, que é a precificação dinâmica. Né? Então, nós compramos dados de uma empresa e, através de um dos braços que nós temos, que é a tecnologia, desenvolvemos dentro de casa uma tecnologia que recebe essa precificação e faz de forma geolocalizada. Exemplo prático, imagina que aqui tem um PDX, um ponto de experiência Market for You, ela vai pegar os preços dos 6 estabelecimentos, tem ali uma premissa, né? A gente exclui alguns canais, os preços dos 6 PDVs próximos e vai precificar aquele PDX. Então isso é levar uma precificação mais atraente e, consequentemente, uma experiência melhor. Nós estamos num trabalho muito forte de retrofit das lojas, né? A gente entende que é um desafio. Todas as lojas novas, aliás, de 2 anos para cá, elas já nascem no novo conceito do Market for You, mas
temos aí parte das lojas lá do início da jornada 2020, 2021, que precisam passar por essa transformação e desta forma a gente levar mais experiência. Então, hoje a gente acredita muito que esse pilar e essa fortaleza nossa, que é a tecnologia, ela é o que vai nortear todas as nossas decisões e é o que tem nos ajudado nesse crescimento grande e consistente, né? Que legal, é isso, é tecnologia, personalização, estar com muito foco no cliente, no franqueado que você acabou de falar. E qual que é a projeção em 2025? Tá imaginando chegar com quantas operações aí a Market For You? Bacana. Nós pretendemos chegar numa visão bem conservadora, 2.500 operações, 2.500 PDX. Que legal. Nesse ritmo aí de vocês, eu não tenho dúvida que vocês vão chegar. André, eu já vou aproveitar, o pessoal falando aí de investimento, de crescimento, né? O pessoal tá legal, com otimismo muito grande. Quem está nos ouvindo aqui, pode ter franqueadores, pode ter pessoas interessadas a ingressar no mercado de franquias. Você falou sobre alta de juros, né, que é algo que previsto em 2025 continuar acontecendo. E aí, às vezes, um franqueador quer fazer um investimento, alguma movimentação e precisa talvez tomar um crédito. Cara, qual a dica, qual a recomendação que você dá para esses empresários que necessitam tomar crédito? Qual que talvez é a melhor opção? O que ele tem que se atentar antes de fazer esse movimento? Legal, Felipe. Bom, primeiro que eu estou impressionado, né, com os números aqui, até com a estratégia da Market For You, né, de coletar esses preços. É um sonho para as consultorias. É quase que você entender a inflação em tempo real. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Olha, Felipe, no ano de 2023 o governo lançou um negócio chamado Marco das Garantias. Né, que mudou um pouco a lógica de relacionamento entre aquele que concede e aquele que capta investimentos, né, empréstimos e financiamentos, na verdade. Isso ajudou a reduzir a taxa de juros. Inclusive, o Banco Central está um pouco chateado, né, porque ele está subindo a Selic e não há uma resposta imediata ou na mesma força que eles gostariam nas taxas de juros aos consumidores. E vem mais mudanças por aí, né, que envolvem tanto o consignado do setor privado, a liberação do FGTS que estava bloqueada em função, né, do saque aniversário para as pessoas que foram demitidas há menos de 2 anos. E isso deve continuar favorecendo o crédito, o custo do crédito no Brasil. Nós estamos no meio de uma revolução digital, né, tecnológica, que inclusive eu falei aqui da Market For You, né, o esforço no que diz respeito à tecnologia, e isso envolve também o setor bancário. A gente tem um esforço do Banco Central já há alguns anos que tem se materializado, né, que tem se consolidado, que é o Open Finance, né, que permite que você compare taxas de juros entre bancos distintos daqueles que você é correntista. Então a gente está num momento em que os consumidores têm um pouco mais de facilidade de prospectar o custo do crédito. A minha dica é: faça isso com cautela, porque o crédito, ele sendo caro demais, ele pode inviabilizar, né? Mesmo marcas de sucesso como a Cacau Show, como a Market For You, você pode ter as suas margens diminuídas em função de uma escolha equivocada de uma linha de crédito mais cara do que você teria acesso se tivesse olhado com um pouco mais de atenção. Então, acho que, de modo geral, ter um pouco de paciência, prospectar bem, né, de onde é que você vai, que tipo de linha de crédito que você vai pedir, para qual instituição, para qual banco você vai fazer isso. E o Open Finance permite que você faça isso de forma um pouco mais facilitada. Então, minha dica nesse momento: as taxas de juros no Brasil sempre são muito proibitivas, não é só a Selic. Se fosse 14, 13, 25% ao ano, um sonho, né? Que tipo de empréstimo e de financiamento que você pega com essa taxa? Praticamente não existe, exceto imobiliário, talvez para veículos automotores. De modo geral, as taxas são muito maiores do que essas. Então, tranquilidade e usar a tecnologia a favor para chegar numa taxa de juros mais amigável, que não diminua os seus ganhos com as vendas, né, com a operação em si. Boa, ótima dica aí para o empresário, para quem está querendo expandir, tem que pesquisar e ter cautela neste momento, né? Meninos, eu já vou fazer
um pinga-fogo aqui com vocês rapidinho, porque daqui a pouquinho já estão falando, ó, o tempo já tá quase esgotando e eu tenho muita pergunta para fazer para vocês. Então eu vou tentar fazer rapidinho, pensando em franqueadores aqui de sucesso como vocês são. Arlan, multifranqueados, é algo que faz sentido para Cacau Show? Qual que é o peso, qual que é a importância do multifranqueado na operação Cacau Show? É algo que faz sentido para nós, né? A gente cresceu de uma forma muito pulverizada, mas está dentro do nosso plano estratégico, tanto que já há 4 anos que a gente tem feito incentivos que nós não fazíamos antes, para que a gente cresça mais com quem já é da base do que com novos. Continuamos no sistema aberto, mas nosso interesse é sempre crescer com a base. E a gente entende que ali para 2027 a gente deve chegar no estágio praticamente, é o que a gente chama de consolidação da rede, né, de praticamente transitar só com quem já é da rede, ou seja, novas lojas com quem já é franqueado, repasses, priorizar quem já é franqueado, porque essa consolidação, esse crescimento com franqueados, né, mais lojas com menos franqueados, ele otimiza um monte de coisa. Com certeza. Você... Das 4.661, acho que é esse o número, eu tô difícil de decorar, de 2024, né? Já, esse número já está desatualizado, com certeza. Você sabe qual o percentual dessas 4.661 operações pertencem a multifranqueados? A gente tem ali em torno de 15% a 20% de multifranqueados. Hoje o nosso maior multifranqueado, ele tem 30 operações Cacau Show. Legal. Né? E tem alguns multifranqueados de superstores já. Legal. Né? Então a gente está caminhando aí nesse sentido. Que legal. Mart For You, eu sei que multifranqueado está na veia, né? É algo que já nasceram com essa vertente e os números são bem impressionantes também, né, Glauber? Exato, exato. Inclusive é um dos indicadores que a gente mede para saber se nós estamos no caminho certo. 70% dos nossos franqueados atualmente são multifranqueados, ou seja, tem mais de uma operação do Market For You. Que legal. Tem essa questão também, igual o Arlan falou sobre prioridades, surgiu uma oportunidade legal, uma possibilidade. Primeiro, vocês olham para dentro da base, oferecem por ali, para depois abrir para o mercado, ou pensem em ir por esse caminho em algum momento? Tem também, na verdade, hoje a demanda do mercado acontece mais rápida do que todo o trabalho, toda a preparação que nós temos atualmente para um lead ou um franqueado está pronto para operar. Então, quando a operação surge e existe uma necessidade de implantação imediata, nós fazemos através da operação própria. E a prioridade, nós chamamos de trespasse. A prioridade do trespasse são para franqueados, são para pessoas, né, para empreendedores que já são franqueados. Da própria base, né? Exato. Muito legal. Se eu estou falando de crescimento e expansão, eu preciso fazer uma pergunta que eu estava conversando ontem com o Gustavo Freitas, que é do Mercadão, diretor agora internacional, né, da BF. E eu falei que ia fazer esse papo com você, ele falou, bicho, já pergunta se eles já estão fora do país, se eles têm plano para internacionalização aí da marca, ou por que ainda não foram, enfim, Arlan, começa contigo. A gente tem, tá? A gente ainda não tem a loja fora do Brasil. A gente fez a primeira experiência no passado com varejo, com ponto de venda nos Estados Unidos. A gente está testando, está entendendo a aceitação. Por enquanto a coisa está em linha. E a gente chegou a estudar, chegar muito perto de fazer na América do Sul uma loja no último ano. Ainda não acertamos ali a equação ponto, custo de ocupação, mas a gente enxerga grandes oportunidades, tá? Seja pelo produto, qualidade e preço que a gente oferece para o consumidor, seja por algo que ainda está quase um furo aqui para o Fala Franchising, né? A gente instalou aí recentemente uma linha de panetones que a maior capacidade de produção de panetones na América Latina hoje está na Cacau Show. Que legal. Então, quer dizer, a gente vai abastecer a rede e vai ter capacidade de abastecer muita gente aí com panificação, panetone, biscoito. Então isso dá para a gente aí muita capacidade, vontade e condições de crescer fora das linhas nacionais. Aí, não é? Que legal, vai ser um orgulho ver a marca também representando o Brasil, o mundo afora. E a Market For You também já tem esse plano, como é que é? Bacana. Para nós é um sonho e um sonho que está no nosso planejamento. Nós temos um plano chamado Market For You 2030, então está dentro desse plano expandir para outros países. Que legal, também vai ser um prazer aí, mais uma marca brasileira, daqui a pouquinho
nos 4 cantos do mundão. Eu já vou fazer a pergunta final aí para cada um de vocês, porque papo é bom, o tempo voa, muito bom, mas muito bom. Com certeza já vai ficar muito deguste aí para quem tá nos assistindo. Arlan, eu quero, claro, que você faça suas considerações finais, pode falar aí do que você quiser, mas eu queria já pegar um último gancho para você falar sobre a questão também de suporte, né? Que você comentou aí, em um mês, por exemplo, contratando 30 consultores. Eu estava conversando com o Júlio Segala da Kumon, também mandar um abração para ele. Ele falou, cara, já pergunta então pro Arlan, como é que ele faz para receber todos esses franqueados logo de... Você falou um pouquinho que é teu próprio time lá dentro do guarda-chuva de expansão, né? Então fala um pouquinho sobre esse suporte estamos falando aí de milhares de unidades, enfim, como é que é o suporte para essa turma toda, e faça as considerações finais aí. O tempo aqui na mesa passa rápido, né? Quando a gente começa meio verdade. preocupado, tal, de repente, pô. Mas assim, a verdade, a gente tem uma estrutura que vai muito além da expansão quando a gente fala em suporte, porque o nosso negócio é essencialmente ser franqueador, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe o novo franqueado para treinamento, então ali já tem o braço do RH através da área de educação corporativa que cuida do treinamento franqueado, que recebe essa turma. Então todo o cuidado com esse franqueado fica com a área de treinamento. Os treinamentos aí são especialistas das áreas que aplicam, então ele já tem o envolvimento das áreas que depois que essa loja inaugura vão estar junto com o franqueado. Aquela semana ali, ela é muito interessante, inclusive a gente faz um momento especial que eu não vou contar aqui, porque se um dia quem estiver assistindo for um franqueado, nós traga surpresa. Sim. Mas o último dia tem a formatura do franqueado, tem um momento muito especial. Nesta semana ele conhece o diretor comercial, porque quando inaugura a loja ele passa para operações comerciais. Ele conhece o vice-presidente, ele conhece o fundador, o presidente Alexandre. Então ele vê tudo que ele vai ter acesso, né, que foi falado para ele agora, ele vê concretizado a partir da inauguração da loja. E a gente tem como estrutura, o que a gente considera estrutura para o franqueado, já tem mais de 12 anos que a gente tem estruturado o Conselho de Franqueados, e isso estabelece uma linha de comunicação muito importante para a nossa rede com o franqueado. Aí a gente tem o SAC, né, tem o SAF, o SAC com o franqueado, porque a ocorrência do consumidor, Sim. ele tem uma linha muito próxima com o franqueado ali, não é? Agora a Páscoa, que eu digo, daqui a pouco tem um aumento no SAC, felizmente a grande maioria é por elogio, por pergunta de produto, por pergunta de loja, mas às vezes tem uma ocorrênciazinha para resolver. O SAF, então, hoje são 11 escritórios regionais de SAF que apoiam o franqueado, são escritórios espalhados para o Brasil, com equipe ali regionalizada. 11 gerências regionais de suporte e apoio. Cada gerente regional tem uma equipe em torno de 9, 10 consultores de campo, que a gente chama de consultores de negócio. E o escritório desse consultor de negócio é o aeroporto, é o carro, é a própria loja, porque eles são regionalizados, né? Só quem vai aqui uma vez por mês vem para cá é o pessoal de São Paulo, região metropolitana. Os outros estão no Brasil afora. Então, veja, são em torno de 120 consultores de campo, 11 gerentes regionais que respondem para um gerente nacional, que tem ali uma diretoria junto com eles para todo esse suporte e apoio. A turma é grande. E aí a gente tem a área de marketing, que tem também comunicação com franqueado para peças regionais de mídia, né, para mídia regional. Através do SAF, apoio do nosso jurídico. Então, toda essa estrutura está a serviço do franqueado, mas com a comunicação, vamos dizer assim, via consultor de negócio e via SAF. Sabe o número de colaboradores total hoje da Cacau Show? É que aí a gente é indústria também, mas se a gente fosse pensar, só que está diretamente com o franqueado, incluindo expansão, treinamento, consultor de negócio, eu vou estimar aqui em torno de 300 pessoas. Que está tudo à disposição aí do franqueado, né, que tem tudo a ver com suporte. Legal, Arlan. Puxa, eu super agradeço aí a aula, o case, sem falar que a Cacau Show tem toda a parte do encantamento. Já tive a oportunidade de visitar a sede lá de vocês, realmente dá vontade de sair com 30 franquias já. Vamos lá para poder assinar isso aí, rapaz. Igual o franqueado que você falou que tem. Que legal, parabéns por todo o trabalho, tá? Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Valeu. E Glauber, cara, suporte, eu já quero também já emendar a mesma pergunta, cara. Você, eu vejo vocês muito ativos, muito... ficam em Curitiba, tem sede em Curitiba, tem sem distribuições e tudo mais. Fala um pouquinho sobre... como receber, por exemplo, 41 franqueados, como é que é esse onboard aí, como é que é esse primeiro momento, e já fala suas considerações finais ali para esse público. Bacana. Minha primeira fala, eu disse que a Cacau Show era uma referência, uma inspiração para nós, e
parte do que nós temos implementado foi inspirado na Cacau Show. Legal. O Arlan falou de saque, falou de SAF. Nós temos essas áreas que dão suporte para todos esses franqueados que já estão. São mais de 600 que nós temos hoje e 40 franqueados na média que entram mensalmente, e a ideia é que nós aceleremos até o final de dezembro. Nós temos também uma área de CS, aliás, uma diretoria de CS que faz a gestão e engloba todas essas áreas. Hoje a empresa tem 300 pessoas. De novo, temos 5 anos e já temos 300 pessoas, 35 departamentos, e esses departamentos trabalham, cada um olhando o seu negócio, mas de forma muito organizada e sempre tendo 2 pilares no centro: consumidor e franqueado, que são o sucesso do nosso negócio, né? A gente vai expandir através de levar uma melhor experiência e através de ter franqueados felizes, franqueados contentes, conectados com a nossa marca e com o nosso propósito de levar mais tempo para os nossos consumidores. Que legal, parabéns. E eu primeiro, não falei, mas mando um abraço pro Ali, mando um abraço pro Sandro, pro Eduardo, tá? Grandes figuras. E eu já tô me autoconvidando ao vivo aqui, porque eu amo participar de eventos, convenções. Eu quero me autoconvidar também para uns eventos desses, porque eu imagino a convenção das marcas de vocês, como deve ser uma loucura boa, uma energia boa. Viu? Tem energia boa. Então, assim, sempre se tiver um convitinho sobrando, você manda pra gente. Já tá aqui, ó. Convidado. Tá convidado. Se você ficar aqui no escritório da BF, ó, não vai precisar nem pegar o carro. Será no Teatro Santander. A previsão, mais de 1.500 pessoas, uma convenção legal, aí super parruda. Estamos trabalhando, principalmente o time de marketing, para fazer a maior convenção e a melhor de todos os tempos. Aqui ao vivo, Felipe, convidado. Já vou. E André e Arlan também, super convidados. Obrigado. Muito obrigado, tá? E, André, pegar o caminho final, acho que quando a gente pede dicas, aí para você fica a pergunta perfeita, né? O próprio Júlio, eu falei com alguns franqueadores, ele falou, pro economista lá, ele é gaúcho, né? Pro economista, perguntas perspectivas de 2025 e tudo mais. Mas além disso, eu queria ouvir de você essa dica final, justamente, nós muitas vezes empresários, a gente fala, é porque é governo, é inflação, Tô certo em dar a dica, claro, analise tudo isso, mas faça o teu, empresário, faça acontecer, vamos crescer que depois a gente corre atrás, a gente não tem que ficar esperando de governo, tá? É uma dica boa? Olha, Felipe, bom, em primeiro lugar, foi um prazer estar aqui hoje, né, com vocês, Arlan, Glauber, com você. Felipe tá aqui na BF, para mim, é realmente motivo de grande alegria. Eu acho que sim, a gente já passou por momentos que a boa vontade não basta, né? A crise de 2015, 2016, ela trouxe impactos muito profundos e nem sempre só essa força do empresário é suficiente. Nós estamos longe de um movimento como o que a gente viu em 2009, em 2015, 2016, em 2020. A economia brasileira está crescendo e parte da confiança da nossa consultoria, da análise econômica, no bom desempenho da economia brasileira este ano vem dessa força do empresário. Pela primeira vez, né, eu sei que isso conflita com os números da Market for You e da Cacau Show, mas pela primeira vez em cerca de 10 anos, o empresário brasileiro está diante de grandes oportunidades de crescimento. Né, a gente viu, eu falei na primeira fala que eu disse, olha, nós tivemos uma crise profunda em 2015, 2016, 2017, 18 e 19, o Brasil cresceu muito pouco, ainda assim com grandes estímulos, liberação de FGTS, safra recorde, mesmo assim a economia brasileira patinava e aí veio a pandemia que tornou as coisas muito mais difíceis. Desde 2022, da recuperação, né, 2021, da recuperação da pandemia, nós estamos num movimento crescente, de crescimento mais acelerado e disseminado do produto interno bruto. Então, acho que o empresário brasileiro percebeu isso. E apesar dessas dificuldades que envolvem aumento da taxa de juros, diminuição desse esforço do governo para fazer a economia crescer, o empresário vai continuar com o pé no acelerador. Parte do nosso entendimento é que o ambiente macroeconômico ainda é propositivo, ainda é benigno
para o empresário brasileiro, e 2025 será um ano de mais um ano de crescimento da economia brasileira, espero em linha com as nossas projeções de 3%. Que legal, tá aí, mensagem também de muito otimismo, falando de mercado, otimismo ouvindo grandes empreendedores e grandes marcas, e é isso, pessoal. A gente, infelizmente, o tempo já estourou, estou sofrendo ameaças aqui dos bastidores, do tipo, acabou, mas não podia deixar de explorar ao máximo as perguntas para essas feras. E eu queria agradecer você que está acompanhando este Fala Franchise, mais um episódio, agradecer, André, obrigado pelas dicas e tudo mais, e agradecer a Suits, afinal, a nossa patrocinadora, essa plataforma incrível aí, que conta com mais de 25 módulos integrados. Um abraço pro Rodrigão também, fundador. Conheçam aí a plataforma, combinado? Muito obrigado, este foi mais um episódio do Fala Franchise, espero que tenham gostado e nos vemos pelo franchise brasileiro por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.